E não é só a lotação o problema do transporte público paulistano. Os passageiros também têm de enfrentar sol e chuva à espera dos ônibus. Dos 19 mil pontos existentes na cidade, só 7 mil possuem cobertura e muitas delas sofrem com a falta de manutenção. São vários os tipos de pontos de ônibus da capital. O mais simples é um pedaço de madeira. O modelo resiste em vários bairros da cidade, nem que seja para estar amarrado no poste, como este ponto de ônibus da rua Alexandre Dumas, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A dona do comércio da frente mostra o local onde o ponto partiu. Diz que ele está amarrado há quase um mês e que a faixa foi colocada pela própria SP Trans. O transtorno é geral. Para mim, no caso, seria os carros estacionarem e eu não tendo local para carga e descarga, né? Mas as pessoas ficam no meio da rua e dias de chuva eles se protegem na loja, dentro da loja, porque não tem nenhuma proteção para eles. O ônibus acaba parando na faixa onde deveria ser livre a circulação de veículos. Mas descer no meio da rua não é o único problema para o passageiro. Essa linha que eu uso, por exemplo, é pouco ônibus, demora muito para passar. E quando passa é lotado, depende do horário. Mas o que mais irrita nessa linha é a demora que eles têm para poder passar. Os passageiros reclamam ainda que este tipo de ponto de ônibus, sem cobertura e sem assento, torna ainda mais difícil a espera pela condução. Muito desconfortável. Fica aquela multidão de pessoas, né? Então, fica difícil pra gente que pega a condução, né? Criança, às vezes tem mãe, tem pai com criança nos braços, né? Fica um pouco difícil, né? Um lugar desse aqui era para ter um abrigo, né? Porque às vezes a gente fica muito tempo no ponto e não tem um abrigo, não tem nada debaixo da chuva. Segundo o levantamento da SP Trans, 6 em cada 10 paradas de ônibus não tem cobertura. Mas mesmo nas que tem, a gente encontra problemas. Esta aqui, por exemplo, na Avenida 23 de Maio, o teto está quebrado e todo cheio de lixo. O ponto de ônibus que fica próximo ao Centro Cultural São Paulo está todo enferrujado. A proteção da parte traseira foi retirada e o assento está descascando. Situação semelhante é a do ponto de ônibus que está do outro lado da avenida. Uma parte da cobertura foi totalmente removida. Você dá uma melhorada, né? Aqui se chove, não adianta nada. Se chove não adianta nada, porque as condições que está isso aí, né? Precisa dar uma melhorada mesmo, né? Eles têm que fazer uma reforma aí, né? Está precisando. Na Avenida Pacaembu, próximo à Praça Charles Miller, o presidente da Associação Preserva São Paulo nos mostra um ponto de ônibus todo pichado e com a parte traseira danificada. Segundo ele, a cena é comum na região. A associação vai entrar com uma representação contra a prefeitura no Ministério Público. É uma obrigação constitucional do poder público zelar pelo patrimônio público e fazer essa manutenção do patrimônio público. E o usuário paga R$ 3 de tarifa de ônibus, ele merece um serviço melhor e pontos de ônibus melhores. No centro da cidade, na Avenida São João, encontramos um bom exemplo. O ponto de ônibus do corredor central é moderno, bem conservado e sinalizado. Os painéis digitais orientam sobre o horário dos ônibus. Mesmo assim, o passageiro reclama. Se eles cumprissem com o que está escrito ali, seria melhor ainda. Não cumprem? Não comprem. Às vezes a gente olha ali, nem sempre não marca assim na hora certa, que o ônibus chega, que o ônibus está para chegar, que o ônibus é... Não funciona, quase acho que não funciona muito. Procurada por nossa produção, a SP Trans informou que investe R$ 700 mil por mês para a manutenção de pontos e corredores e que diariamente equipes de fiscalização saem às ruas para identificar problemas, principalmente causados por vandalismo, e informam para as equipes de manutenção para que o reparo seja feito no menor prazo possível. Segundo a SP Trans, os casos mais emergenciais são reparados em 24 horas.